E uma questão para nós, assim, chama muita atenção hoje, que é todo esse debate que existe em torno da vacina. E aí, como historiadores, a gente sempre está fazendo essa relação, né, ao longo da história do Brasil, em outros momentos, em outros períodos de pandemia, em outros debates sobre vacinação, e é justamente nesse sentido que queria levantar aqui o debate sobre a revolta da vacina, né? Nós vivemos essa expectativa aqui no Brasil, né, por conta da vacina contra a Covid, né, e apesar dos discursos contrários, que emanam até dos altos escalões do governo brasileiro, né, o presidente é um, por exemplo, que demonstra claramente uma certa insatisfação, no ano de 1904 foi bastante diferente, né? No Rio de Janeiro, quando instigado pelo médico Oswaldo Cruz, o governo brasileiro reforçou a obrigatoriedade da vacinação contra a varíola. Segundo os dados apresentados pelo historiador José Murilo de Carvalho, no seu livro Os Bestializados, o número de pessoas que estavam sendo vacinadas estava crescendo. Mas, após a obrigatoriedade, os números começaram a cair. Né? Isso acabou levando, né, a chamada revolta da vacina. Né? Então, eu gostaria de saber do senhor, como o senhor interpreta essa revolta, e eu penso ser bastante instigante, porque nós temos várias interpretações sobre essa revolta, né? E nos parece ter muito mais elementos do que a rejeição direta em relação à vacinação. Uhum. Então, não, a pergunta é importante, porque não há nenhuma relação entre a resistência à vacinação antivariólica que ocorre no Rio de Janeiro e que dá origem à revolta de 1904 e a resistência à vacina contra a Covid hoje em dia. Então, vamos falar dos dois momentos, um de cada vez. Primeiro, em relação à revolta de 1904, ela tem vários motivos. Tá? Em primeiro lugar, a vacina ela não era uma invenção recente, a vacina antivariólica. A vacina antivariólica foi descoberta e começou a ser aplicada já no início do século XIX. Então, isso foi eu conto isso no Cidade Febril, foi uma descoberta empírica de um médico inglês chamado Edward Jenner, que descobriu que quando ele ia... Porque havia uma prática também que alguns governos utilizavam, que era oriunda da medicina popular, de que a varíola é uma doença que se você tem uma vez e sobrevive, você nunca mais fica doente. Era uma das doenças mais mortais do século XIX. Então, várias medicinas populares usavam a ideia de você utilizar uma pequena quantidade do vírus, às vezes uma casca de ferida das pústulas e tal, alguém que teve uma forma amena da doença, tentando provocar uma doença na outra pessoa para que ela, sobrevivendo à doença, ela tivesse uma forma benigna, ela ficasse protegida de uma epidemia grave de varíola. Isso era feito pelo governo inglês, a chamada variolização. Só que o Jenner notou que quando ia fazer variolização no interior da Inglaterra, camponeses às vezes diziam que não precisavam ser variolizados, porque eles já tinham tido vacina. E vacina era o nome de uma doença que dava no gado, vacum, né? nas vacas. Elas ficavam com as tetas inflamadas, pustulentas, e as pessoas que trabalhavam ordenhando vacas pegavam aquelas feridas na mão. E essas pessoas nunca tinham varíola. Essa era a tradição popular. Ele resolveu testar essa hipótese. Testou essa hipótese, viu que realmente era o caso, e assim se inventa a vacina antivariólica. Chama vacina por causa dessa origem, tendo a ver com gado vacum, com vaca. Ao longo do século XIX, os serviços de vacinação se espalharam pelo mundo, por toda parte. O Brasil tinha um serviço de vacinação desde o início do século XIX, na época de Dom João VI. Dom João VI era um entusiasta da vacina antivariólica. Ela foi usada durante um tempo, por exemplo, tudo indica que diminuiu um pouco a morte de escravizados do tráfico africano que eram vacinados. Eram vacinados na África, quando chegavam no Rio de Janeiro, para não espalhar a varíola na cidade e tal. Mas chega
Em 1831, o tráfico se torna ilegal, aí essa vacinação de escravizados para, né? Vários outros problemas surgem com a vacina ao longo do século XIX. Se descobre, por exemplo, que ela causa epidemias de outras doenças, que a vacina era feita por meio da escarificação no braço do líquido tirado de pessoas que tinham sido vacinadas antes. Ela era espalhada braço a braço. Isso aí se descobriu, por exemplo, que às vezes uma campanha para vacinar as pessoas dava origem a epidemias de sífilis ou de outras doenças que hoje a gente sabe que eram reproduzidas pelo contato com sangue contaminado. Mais adiante, se começou a perceber que pessoas que tinham sido vacinadas anos depois tinham varíola. Aí começou a se questionar se a vacina de fato era eficaz, mas aí os estudos mostraram que era preciso revacinar depois de 10 anos, como tem até hoje tantas vacinas que se precisa repetir depois de um tempo. Não se sabia. Então, a história da vacinação no século XIX é uma história confusa, é um procedimento novo que nunca tinha existido. Então, a população não necessariamente tinha motivo de sobra, digamos, para não acreditar de antemão naquele procedimento, devido à quantidade de problemas que ele causava, né? Então, é uma outra história completamente diferente. Aí você tem uma quantidade, uma importância grande das religiões afro-brasileiras, religiões africanas e afro-brasileiras, que tinham lá o seu orixá, o Mulu, dedicado a Chapanã, os nomes variam, dedicado exatamente à varíola, né? E uma certa resistência a que essas intervenções de fora, né, que poderiam, segundo as tradições religiosas, essas tradições muitas vezes com origem na África mesmo, né, a ideia de que se você interfere no curso da doença, você aumenta a praga, aumenta a desgraça, né? Você tem que deixar ela correr seu curso e tal. Então, tudo isso faz com que houvesse, digamos assim, na população, na massa da população da cidade e tal, motivo para não aderir por qualquer motivo à vacina. É uma coisa mais, né? Se agrega isso, no caso de 1904, que alguns jornais, alguns jornalistas e tal, em jornais importantes, influenciados pelo positivismo, são contrários à vacina. Começa a fazer campanha, quando vem a vacina obrigatória, começa a fazer campanha contra ela. Soma-se a isso uma tentativa a primeira fase da revolta da vacina, ela começa com uma tentativa de golpe militar para derrubar Rodrigues Alves. Então você tem tudo isso junto. É uma tentativa de golpe militar, junto com a agitação de alguns políticos, como jornalistas, contra a vacina obrigatória, em nome de direitos, de liberdade, disso e tal. E você tem esse caldo de cultura, de uma experiência difícil com a vacina ao longo de todo o século XIX. Explode em 1904. O que isso tem a ver com o que acontece hoje, aqueles que resistem à vacina? Nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que acontece hoje em dia é algo que tem sido estudado, que já tem alguns livros interessantes sobre isso e tal, que conforme você tem, por exemplo, o início dessa campanha que dá origem a esse ceticismo científico, tudo indica que é nos anos 50, quando as primeiras pesquisas começam a aparecer indicando uma relação entre consumo de tabaco, cigarro e câncer. Não sei se você pensar em qualquer filme de Hollywood dos anos 50, você vai ver que todo mundo fumava. É quase, se você não tem com cigarro na boca, você está nu. Não tem charme nenhum, você está ferrado. Todo mundo fumava. Então era a época áurea, anos 50 e 60, do tabagismo e do charme do cigarro, etc. E tal. Só que as pesquisas começaram a mostrar que havia uma relação entre consumo de cigarro e câncer. Essa indústria trilionária na época começa a fazer lobby e começa a financiar a dúvida. Financiar a dúvida, literalmente. Financiar pesquisas e tal, que dissessem o oposto daquilo que as pesquisas estavam descobrindo, as pesquisas de fato, né? É uma campanha de desinformação e uma campanha de proliferação da dúvida. Você acha que quem inventou a dúvida são a extrema-direita de hoje em dia? Não, não tem nada a ver, não inventam nada. Não tem originalidade nenhuma nunca.
o que está é um caldo de cultura, de produzir a dúvida, né? Que, evidentemente, era diferente de produzir a dúvida antes da internet, né? Que hoje em dia é mais fácil de produzir. Naquela época não era. Naquela época, se você queria escrever uma coisa qualquer, dizer uma ideia qualquer, você tinha que escrever o texto, aí você tinha que mandar para o jornal tinha que aprovar a carta. Enquanto isso, já passou uma semana, a sua raiva já passou, você pode ter pensado melhor e não escreve essa bobagem, né? Hoje em dia não dá tempo de pensar, é outra circunstância. Mas a invenção da dúvida, né? A aposta na dúvida para causar confusão é bem antiga, ela vem desse esforço de desacreditar pesquisas que mostravam uma relação entre tabagismo e câncer. Hoje em dia, essa mesma técnica utilizada de semear a dúvida na campanha em relação ao cigarro acontece em relação às mudanças climáticas, né? Desde a década de 80, pelo menos, o governo dos Estados Unidos, o governo inglês com a Thatcher, o governo norte-americano com Reagan e tal, eles, com essa ideologia de liberar, de libertar os mercados e tal, né? Era a época de crise na cortina de ferro, crise do sistema comunista, que acabou resultando no final da década de 80 na queda do Muro de Berlim e no colapso do comunismo no leste europeu. Essa é a época também que se expande essa ideologia do mercado, na não intervenção do Estado, etc. E tal. E, de repente, você começa a ver uma ciência das mudanças climáticas que quer que o Estado regule, que diminua as emissões de gás carbônico, que controle o efeito estufa, que evite uma porção de danos ao meio ambiente que o desenvolvimento do capitalismo estava cada vez mais claramente acelerando e comprometendo a vida no planeta. Essa ciência climática, as mudanças climáticas, ela, portanto, contraria profundamente interesses de partes do capital ou da economia comprometida com esse mercado desregulado, esse mercado sem nenhum controle e tudo mais. Então é disso que se trata. Quando esse negacionismo científico, o contexto dele, esse debate político mais amplo e essas iniciativas de governos de direita, de ideólogos de direita, que querem desacreditar a ciência para evitar as consequências necessárias das ciências das mudanças climáticas, que é a necessidade de lidar de outra forma com os empreendimentos econômicos, a necessidade da sustentabilidade, a necessidade de pautar a economia pela necessidade de proteger o planeta e não utilizar os recursos do planeta até a exaustão, né? Então, isso é uma coisa. Então, essa coisa, quando vai a milícia do direitista de plantão e vai buzinar na porta de um hospital, né? A questão não é a vacina em si, essa questão mais ampla, né, de uma guerra ideológica dessa direita extremada, associada ao livre mercado e aos ideólogos de livre mercado. Alguns nem se acham extremistas de direita, mas acabam ficando a serviço deles quando, enfim, atacam e se tornam céticos em relação às intervenções do Estado na economia, a necessidade delas. Então, esse é o contexto mais amplo desse negacionismo científico, né? É um contexto de longo prazo, histórico, que é importante atentar para a gente não ficar achando também que é uma invenção de agora, né? Não tem nada a ver. Professor, me parece também haver um processo que eu acho muito interessante, que é talvez um individualismo extremado, no qual o sujeito passa a... É claro que está relacionado a todo esse debate de questionamento ou de negação do papel da ciência, ou do não reconhecimento da legitimidade da ciência, no qual o sujeito passa a ser o parâmetro para o mundo, né? Ou seja, se ele pensa que a coisa é dessa forma, então necessariamente é desse jeito. E outra coisa é que, quando o senhor falava, eu lembrei a professora Ana Paula, a Maria Helena Paula, ela comentou aqui no chat, né? A professora Ana Paula, ela orienta um trabalho muito interessante, são jovens do 8º e 9º ano, que fizeram uma pesquisa sobre o impacto das fake news na vacinação da população
da periferia do Recife, né, na região mais próxima da escola, e eles descobriram que, de fato, né, muita gente se nega mesmo a vacinar os seus filhos, seus familiares, justamente influenciados por essas informações que chegam através do WhatsApp, das redes sociais, e que, na verdade, amplia, né, esse processo qual o senhor vem colocando aí, e inclusive, nesse momento, nós fizemos essa relação, né, com a revolta da vacina, né, ou seja, no início do século, como as pessoas enxergavam a vacinação, como elas estavam suscetíveis às fake news, mas ao mesmo tempo o senhor coloca o quanto havia também fundamento naquele período que não acontece hoje, né? Então, é importante a gente ver esses movimentos, né? Sim, bem, eu acho que aí o Brasil tem uma história muito bem sucedida de imunizações em massa da população, né? Na verdade, é um dos países mais bem-sucedidos do mundo. Tem o SUS, tem uma grande prática em campanhas de vacinação. Essa diminuição, digamos, do alcance dessas campanhas de imunização é uma coisa dos últimos anos, se agravou nos últimos... Depois de 16, com os governos que vieram depois, e agora, então, a situação não para de piorar, porque o governo, na verdade, ao invés de se engajar nas campanhas de imunização, ele parece pouco interessado nisso, quando não solapa claramente as campanhas de imunização. Então, você tem a história no Brasil das imunizações, uma história bem sucedida. Mas isso é sempre uma questão que você precisa constantemente da atuação do governo para informar, para engajar as pessoas. Então, se o governo joga contra, isso complica. Aí hoje em dia, essas correntes de WhatsApp, sei lá o quê, elas acabam ganhando legitimidade pelo eco que encontra no próprio governo. Se a estrutura do governo fosse outra, talvez o estrago dessas campanhas de desinformação por WhatsApp, por esses sistemas de comunicação, de mídia, o estrago seria muito menor. Vou te dar só um exemplo de uma história, rapidinho. Na década de 90, o governo Fernando Henrique, Chico Serra como ministro da Saúde, teve a ideia ótima, perfeita, de vacinar a população idosa contra a gripe. E não me lembro, em 1990 e quanto foi isso. E lançou a campanha de vacinação e tal, e houve muita resistência da população idosa. E aí você pergunta, por que aconteceu? Bem, depois acabou dando certo, mas no início houve muita resistência. Por quê? O governo tinha acabado de passar um ano inteiro discutindo e aprovando uma reforma da Previdência. Quem vivia no país nos anos 90 tinha a impressão de que os velhinhos eram culpados pelo déficit público, por não ter dinheiro para a escola, eles eram culpados de tudo, era por causa da Previdência que o país estava falido. O que essa população idosa pensou quando veio aquela campanha? Os caras estão querendo me matar, uma injeção para me matar. Falavam isso, uma coisa que corria na época, né? Depois, com a campanha de informação, claro que não tinha nada a ver o governo mostrando suas boas intenções, com paciência. Então, a campanha deu certo. E hoje em dia, muitos idosos se vacinam e se acostumaram a vacinar. É sempre uma questão de comunicação, né? Então, essa cacofonia, essa confusão que o governo causa, não apoiando a imunização, aumenta a resistência, faz com que essas pequenas comunicações, essas bolhas de WhatsApp e tal, ela ganhe mais credibilidade, porque não tem uma contrapartida, uma oposição a esse discurso firme, claro, que as pessoas possam acreditar e contrapor uma coisa a outra, né?